Chave do dia, Juízes capítulo 3, versículo 12. Os israelitas fizeram de novo mal aos olhos do Senhor, e o Senhor incitou contra eles Eglon, rei de Moabe, porque tinham feito mal aos seus olhos. Juízes capítulo 3. Essas são as nações que o Senhor deixou subsistir para provar por meio delas os israelitas, todos aqueles que não tinham visto as guerras de Canaã. Nesse capítulo, mergulhamos no ciclo de desobediência, opressão, arrependimento e libertação de Israel. Deus levanta juízes, incluindo Otoniel, Aode e Sangar, para resgatar seu povo de seus inimigos e conduzi-los de volta a ele. Juízes capítulo 4. Depois da morte de Aode, os israelitas continuaram fazendo o mal aos olhos do Senhor. Nesse capítulo, os israelitas enfrentam opressão sob Jabim, o rei cananeu. Débora, uma profetisa, instrui Baraque a liderar um exército contra Sísera, o comandante de Jabim. A fé e a obediência deles levam a uma vitória milagrosa. Juízes capítulo 5. Naquele dia, Débora cantou esse cântico com Baraque, filho de Abinoam. No cântico de Débora, um hino de vitória celebra o triunfo de Israel sobre as forças cananeias, lideradas por Sísera. Esse reconto poético destaca a coragem de Jair e a unidade das tribos israelitas, sob a orientação de Deus. Chave do dia, Juízes capítulo 6, versículo 12. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Juízes capítulo 6. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou-os nas mãos dos madianitas durante 7 anos. Nesse capítulo encontramos Gideão, que é chamado por Deus através de um anjo para libertar Israel do opressivo domínio dos madianitas. Apesar de sua hesitação inicial e autodúvida, a fé de Gideão é acendida através de sinais de Deus, preparando o cenário para uma extraordinária jornada de confiança e triunfo. Juízes capítulo 7. Jerobbaal, isto é, Gedeão, levantando-se no dia seguinte bem cedo, foi acampar na fonte de Arade, com todo o povo que o acompanhava. O acampamento madianita encontrava-se ao norte da colina de Moré, na planície. Em Juízes capítulo 7, testemunhamos a fé e a obediência de Gideão ao seguir o plano de batalha incomum de Deus, com apenas 300 homens, trombetas, jarros e tochas. Ele enfrenta o vasto exército madianita, ilustrando que a vitória não vem pelo número, mas pelo poder de Deus. Juízes capítulo 8. Os homens de Efraim disseram a Gideão: Por que nos trataste assim, não nos chamando a pelejar contigo contra Madian? E houve entre eles uma violenta discussão. Nesse capítulo, somos testemunhas da perseguição de Gideão aos madianitas e das decisões controversas que ele toma após a vitória dos israelitas. Apesar de seu triunfo, o legado de Gideão é complicado por suas ações posteriores, que têm repercussões duradouras para Israel.
Chave do dia. Juízes capítulo 10, versículo 16. Tiraram então do meio deles os deuses estranhos e serviram ao Senhor, que se compadeceu dos males de Israel. Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi ter com os irmãos de sua mãe em Siquém e disse-lhes, assim como a toda a família de sua mãe. Nesse capítulo sombrio, Abimeleque, um filho de Gideão, ascende ao poder através de traição e derramamento de sangue, plantando sementes de destruição. Seu reinado tirânico e seu violento fim serve como um lembrete contundente das consequências de uma ambição desprovida de retidão. Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Fua, filho de Dodo, de Issacar, levantou-se para livrar Israel. Habitava em Samir, na montanha de Efraim. Nesse capítulo somos testemunhas de ascensão e queda de dois juízes menores, Tola e Jair. Seguidos pela queda de Israel na idolatria mais uma vez, enquanto o povo sofre sob a opressão dos filisteus e amonitas. Eles clamam a Deus por libertação, refletindo um ciclo de pecado e redenção. Juízes capítulo 11. Jefté, o Galaadita, era um valente guerreiro, filho de Galaade e de uma meretriz. Nesse capítulo encontramos Jefté, um guerreiro poderoso e filho de Galaade, que ascende de seu status de excluído para liderar Israel contra os amonitas. Apesar de um voto trágico que leva a um sacrifício desolador, sua fé e liderança libertam Israel da opressão. Chave do dia, Juízes capítulo 13, versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Mahanedã, entre Soré e Estaú. Juízes capítulo 12. Os efraimitas, tendo-se sublevado, passaram a Safon e disseram a Jefté, porque saísse a combater os amonitas sem nos chamar para irmos contigo. Por isso vamos queimar tua casa. Nesse capítulo somos testemunhas das consequências de uma disputa interna entre os israelitas. O conflito de Jefté com os efraimitas leva a um trágico teste no Rio Jordão, evidenciando as graves consequências da desunião de em Israel. Juízes capítulo 13. Os israelitas continuaram a fazer o mal aos olhos do Senhor, que os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Nesse capítulo encontramos o nascimento milagroso de Sansão, o narizeu desde o ventre. Um anjo aparece a Manoé e sua esposa Esther, anunciando o nascimento de uma criança, que começará a libertar Israel dos filisteus. A narrativa prepara o cenário para a vida extraordinária de Sansão, marcada pela presença de Deus desde o início. Juízes capítulo 14. Sansão desceu a Tamna e vendo ali uma mulher das filhas dos filisteus. Nesse capítulo somos testemunhas da enigmática força de Sansão e de seu enigma em uma festa de casamento que prepara o terreno para uma série de conflitos. Seu casamento com a mulher filisteia dá início a uma saga marcada por intervenção divina e vingança pessoal. Chave do dia, Juízes capítulo 15, versículo 14. Chegando a lei que os filisteus acolheram
Com gritos de alegria, apoderou-se, porém, de Sansão o Espírito do Senhor, e as duas cordas que ligavam os seus braços tornaram-se como os fios de linho queimado, caindo de suas mãos as amarraduras. Juízes capítulo 15. Passado algum tempo, estando próximo à ceifa do trigo, Sansão foi ver a mulher levando um cabrito. Quero, dizia ele, entrar no quarto de minha mulher. O pai dela, porém, impediu-lhe a entrada. Nesse capítulo, somos testemunhas das ardentes consequências da ira de Sansão enquanto ele busca vingança contra os filisteus. Sua vendetta pessoal se intensifica, levando a conflitos violentos e exibindo o poder que ele exerce através da força que lhe foi outorgada por Deus. Juízes capítulo 16. Sansão foi a Gaza, onde viu uma mulher meretriz e foi procurá-la. Nesse capítulo somos testemunhas dos atos finais de Sansão, o último dos juízes de Israel. Sua história se entrelaça com a de Dalila, que, coagida pelos filisteus, procura descobrir o segredo de sua força. Apesar de suas falhas, a fé de Sansão finalmente o conduz a uma vitória redentora, embora trágica, contra seus inimigos. Juízes capítulo 17. Havia na montanha de Efraim um homem chamado Micas. Em Juízes capítulo 17 encontramos a história de Micas, um homem das terras altas de Efraim que constrói um santuário e faz um ídolo ilustrando a crescente idolatria de Israel. Essa narrativa pessoal prepara o cenário para o termo mais amplo da ilegalidade. Durante um período em que Israel não tinha rei, entre aspas.